Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando agora, neste momento, o segundo vídeo da nossa série, O Reino de Deus Hoje. Lucas 17, versículo 21, diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Pai, nós oramos neste momento, agradecemos a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia, agradecemos, Senhor, pela Sua unção, ó Deus, e pela demonstração de graça sobre as nossas vidas. Nós queremos, nosso Deus, ouvir a Sua palavra e compreender e entender o que o Senhor tem falado para nós. Queremos, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esteja conosco, nos ajuda, Senhor Deus, neste momento, Pai, a compreender tudo que o Senhor quer falar conosco nesta hora. No nome de Jesus nós oramos, que o Teu nome seja exaltado sempre e sempre. Amém, amém, glória a Deus. Mateus 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! O Eterno começou a intervenção no reino dos homens. O projeto divino começou a trazer a renovação de dentro para fora. É chegado o momento do exercício da plenitude do que Deus planejou para o homem. No vídeo anterior, nós vimos a afirmação de que Jesus é Deus e se manifestou em carne para desfazer as obras que Satanás fez na parte do reino que foi entregue para o homem administrar. Isso está lá na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8. Se você quiser saber mais detalhe a respeito disso, assista o vídeo, o primeiro vídeo da série, que você vai compreender a riqueza do que nós estamos tentando transmitir aqui. Vimos também que quando Satanás invadiu e dominou o reino, a parte humana do reino, aquilo que Deus deu para o homem administrar, ele veio acompanhado de outros espíritos, que hoje são chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos e até mesmo demônios. Isso também está no primeiro vídeo da série para a gente contemplar. Como esses espíritos dominaram os homens? Como foi que eles dominaram os homens? Foi através do engano. Esta é, desde o início, a arma que Satanás usa. É a mentira, é o engano. Às vezes ele mistura um pouquinho de mentira com um pouquinho de verdade, meia verdade, meia mentira, e ele leva as pessoas a praticar as coisas mais horríveis, mais horrendas, através do engano. Paulo tinha uma preocupação e ele expôs isso na segunda carta, no capítulo 11, versículo 3, ele disse: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vós sejais enganados também. Então Satanás ele usa de astúcia, Paulo fala que nós devemos ficar bem vigilante contra as astutas ciladas do inimigo. Então o diabo usa de astúcia. Através da astúcia ele engana muita gente, engana nações, engana maridos, engana esposa, engana filhos. As pessoas fazem as coisas enganados pelo maligno e só depois ele percebe que fez aquilo, mas aí a coisa já está feita, a consequência vem logo. Então ele usa o engano. O inimigo sabe que todos os homens têm necessidade de adorar. Uma das coisas que ele sabe, que ele conhece dos homens, é que o homem tem necessidade de adorar. O homem, muitas vezes, ele senta diante da natureza e ele fica ali
contemplando o belo, né? Às vezes ele olha uma outra coisa bela, um quadro, um carro, um bem, e ele fica admirado com aquilo, né? Então, a admiração e expressão de elogio muitas vezes são dirigidos àquilo que é belo, e às vezes é dirigido para a natureza, né? Isso é uma característica da adoração. É você admirar, é você expressar elogios. Até um ateu, ele se sente bem quando se detém para adorar. Só que ele não sabe, não é? Quando ele admira uma obra de arte, quando ele admira uma obra da natureza, a própria criação do homem, né? Tem muitas obras que os homens fazem, muitas coisas que os homens fazem, que levantam, despertam em nós a admiração. E o ser humano é o único ser que tem isso, né? Você não encontra um cachorro, um macaco, ele expressando admiração pela uma obra de arte, não é isso? Então, isso que nós temos é uma das características da adoração, a admiração e expressão de elogio, a contemplação reflexiva, né? Quando você senta assim, você olha e você fica tocado por aquela beleza. Então isso é uma característica da adoração. E o inimigo sabe, ele conhece isso, ele conhece o ser humano e ele sabe que o ser humano tem essa necessidade. Então, o que o inimigo fez? Criou deuses a fim de suprir esta necessidade, né? E para explicar o medo e questionamento da alma humana, ele criou narrativas míticas, criou mitos e as suas histórias diversas dos mitos. Isso para usar essas narrativas, usar essa questão dos deuses falsos para enganar o ser humano, enganar a raça humana e assim efetivar o seu domínio. Moisés, ele disse o seguinte, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 17. Os sacrifícios que ofereceram foi a demônios e não a Deus. Então, os deuses que a humanidade adora são demônios, são espíritos malignos, são espíritos que entraram na raça humana, entraram no nosso domínio, dominaram os homens, venceram os homens, isso conforme a gente vê lá no vídeo 1, e eles agora, eles criam narrativas míticas, né? Às vezes são coisas absurdas que as pessoas acreditam, que as pessoas creem, né? São mitos realmente, não é comprovado nada. E eles criaram deuses os mais diversos, conforme as características dos lugares, né? Eles criaram deuses para enganar o ser humano. Todas as culturas, todas as sociedades do planeta praticam religião, todas elas. Não existe uma cultura no planeta que não tenha religião. Todas elas têm. As mais simples, ignorantes, as mais cultas, as mais esclarecidas, todas elas têm religião. Todas elas cultuam, todas elas demonstram através da sua cultura crença num Deus. Todas elas. Aqui a gente tem bastante deuses aqui, né? Tem deuses sumérios, deuses persas, deuses hindus, né? Deuses de Canaã. Tem os deuses dos ameríndios, né? Ameríndios, que são a população que estava aqui na América, tanto do Sul como a América Central e do Norte, as culturas, as nações que tinham aqui, não é? Todas elas tinham lá os seus deuses, as suas crenças.
sempre nessas crenças eles tinham deuses a quem eles ofereciam sacrifícios. Todos os povos têm os mitos e os deuses nas suas culturas. Os sumérios, os cananitas, os egípcios, os babilônicos, os persas, os romanos, os gregos, os celtas, os povos do Oriente, os nórdicos, os africanos, os indianos, os ameríndios, como eu disse, né? O povo asteca, o povo, as etnias brasileiras aqui do nosso país, do nosso continente aqui sul-africano, o pessoal da Oceania, todos os povos tinham seus deuses, ídolos, a quem prestavam cultos e sacrifícios. A gente conhece alguns, né, através da literatura. A gente conhece alguns deuses, né, que povoaram o imaginário popular no passado, né, e todos eles a gente vai ver aqui. Paulo escreveu assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19: mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Além da questão religiosa, os seres que dominaram nosso planeta e que dominaram a parte do reino de Deus que nos foi dada para cuidar, eles também influenciaram politicamente as nações. Você vê que o povo sempre tinha os seus reis, os seus imperadores, os seus monarcas, eles sempre exigiam adoração, né? Eles sempre diziam, não, adorem a mim. Faziam estátuas enormes em louvor a si mesmo e mandavam com que o povo adorasse, com que o povo fizesse lá as suas oferendas, né? E Daniel, ele deixou registrado algo no capítulo 10 e no capítulo 12 também. Ele deixou algo registrado muito interessante. Quando Daniel estava orando a favor de Israel, pedindo a Deus a favor, pedindo perdão a Deus, né, em favor de Israel, o anjo Gabriel foi enviado para dar-lhe a resposta da oração. E o anjo Gabriel, quando chegou a ele, o anjo Gabriel disse assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Desde o dia em que você propôs no seu coração a buscar a Deus, a sua oração foi ouvida. Mas, aí entra aqui o versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, ele me impediu, durante 21 dias, ele me impediu para que eu viesse e chegasse a você. Nessa época, a Pérsia estava dominando a Babilônia, que era o lugar onde Daniel estava. O rei Dario era um rei persa. O rei Nabucodonosor era babilônico, mas os persas dominaram. E quando os persas dominaram, o espírito maligno que energizava aquele reino, ele tomou autoridade, né? E Daniel, quando estava clamando, o anjo veio para dar resposta, e o anjo, o demônio, o príncipe lá, ele tentou impedir. Né? Isso não pode, se a gente imaginar, a gente examinar corretamente, não pode ter sido um homem que impediu o anjo Gabriel de se aproximar de Daniel. Não pode ter sido um homem, mas sim um ser espiritual. E ele se intitulava príncipe do reino da Pérsia. Aí, o Gabriel solicitou a ajuda de outro anjo, que é um arcanjo, que é superior a ele, na hierarquia divina.
celestial. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, que é chamado de arcanjo, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os príncipes, com os reis da Pérsia. Entendeu? Então, na batalha que ele teve, ele batalhou contra o príncipe, que é um espírito lá que se arrogava para si a autoridade para impedir o anjo de se aproximar, e os reis da Pérsia. Então, outros príncipes, outros espíritos que dominavam ali aquela nação, aquele povo. Também em Daniel 10, versículo 20, ele fala, e disse, porque eu vim a ti, e tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, todos esses reinos, nessa época o reino da Grécia estava iniciando. Então todos esses reinos, eles eram simbolizados, os seus reis, por um espírito maligno que dominava o monarca, dominava a pessoa que estava exercendo o poder naquele reino. Então a gente vê que é apenas aqui um apêndice aqui, né, que eu estou trazendo para você a respeito de como esses espíritos atuavam e atuam, né? Ainda hoje eles não deixaram, eles não pararam de existir, eles atuam. Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, né, que a nossa luta hoje não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra os espíritos, os dominadores deste mundo, entendeu? Então, esses espíritos estão ainda, apesar de hoje nós termos a autoridade sobre eles, foi dada, porque Jesus Cristo já comprou de volta o direito de nós reinarmos sobre a terra. Jesus comprou isso, a gente vai ver um pouquinho à frente no nosso estudo, mas eles ainda estão exercendo em cima da vida daquelas pessoas que creem nele, que são enganados ainda. Por isso que Jesus mandou a gente pregar o evangelho do reino, a gente falar que hoje o reino de Deus já chegou, entendeu? Que não é preciso mais aceitar o domínio do diabo sobre si, o domínio dos espíritos sobre si, porque o reino de Deus hoje está presente, está atuando na nossa vida, e ele é ativado na nossa vida através do Espírito Santo. Então, hoje nós ainda continuamos lutando contra os príncipes dos reinos, né? Hoje tem o príncipe do Brasil, o príncipe dos Estados Unidos, o príncipe da Rússia, o príncipe da Ucrânia. São espíritos malignos que atuam, mas nós temos autoridade sobre eles. Amém, amados? Glória a Deus. Dentro do contexto do que ocorria entre os povos, Deus separou um povo para ser expressão do seu domínio. Veja bem, cada povo foi separado, né? Foi separado entre os espíritos para atuação. E Deus separou um povo para domínio exclusivo dele. Para domínio exclusivo dele. Vamos ver que povo é esse? Êxodo 19, versículo 6, ele diz: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa, escolhida. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falou para Moisés, depois que tirou o povo do Egito, ele falou: agora diga para eles, fala para eles, que eles serão um reino de sacerdotes. As nações do mundo vão vir a eles para poderem ser perdoados dos seus pecados, porque o sacerdote tinha esse poder de receber o sacrifício da pessoa, apresentar diante de Deus e liberar o perdão para a pessoa. Então as nações, todas as nações viriam a Israel, a qualquer pessoa de Israel, e receberia os serviços sacerdotais de cada um do habitante de Israel. Deus falou: Israel vai ser um reino de sacerdotes. Eu serei representado por Israel. As pessoas serão representadas perante mim por Israel. Mas o que aconteceu? Quando Moisés subiu o monte, né? Moisés subiu o monte para
apresentar a Deus a sua vida e receber a tábua da lei, né, as ordenanças que viria para estar coordenando ali o povo de Israel quando eles entrassem na terra prometida, Moisés ficou 40 dias e as pessoas se desesperaram. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, passou 1 mês, Moisés não voltou. Eles acharam que Moisés tinha morrido. Aí eles fizeram um bezerro de ouro. E Moisés, Deus, quando estava com Moisés lá, falou: Moisés, o povo lá já se desviou. O povo já caiu já no pecado. Desce rápido lá, porque eles já estão cometendo idolatria, estão fazendo a mesma coisa que as outras nações fazem. Estão se curvando diante dos espíritos. Aí Moisés desceu, se pôs em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então naquela hora eram para todos se juntarem a Moisés, só que somente a tribo de Levi se juntou a Moisés. E eles então cumpriram o juízo de Deus sobre as pessoas ali. E Deus passou a considerar o reino sacerdotal a tribo de Levi. Então a tribo de Levi que ficou responsável pelo o reino sacerdotal, a manifestação do reino sacerdotal, que era para ser todo Israel, passou a ser apenas uma tribo, a tribo levítica. E Deus pôs também o arcanjo Miguel como ajuda espiritual ao povo de Israel. A gente vê, os demônios lá atuavam, né, e batalhavam até contra os inimigos do povo, ficavam lá brigando. E Deus colocou então Miguel como príncipe de Israel. Ninguém há que se esforce comigo. Isso foi o anjo Gabriel que falou para Daniel. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. No capítulo 12, versículo 1, ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos de Israel. Então a gente via algumas vezes que Israel estava quase sendo derrotado, aí vinha um anjo, e esse anjo matava os inimigos de Israel. Então é o anjo Miguel, porque Miguel é a ajuda espiritual do povo de Israel, que era para ser a nação santa, o reino sacerdotal. Quando o Senhor Jesus veio a Israel, ele comunicou uma grande mudança seria realizada na questão da manifestação do reino de Deus entre os homens. Jesus veio pregando, né, falando: olha, o reino de Deus está próximo, se arrependam, porque algo vai acontecer, algo muito grande vai ocorrer, né? Então ele comunicou que a grande mudança seria realizada na questão da manifestação do reino entre os homens. Ele chamou os líderes de Israel e os sacerdotes, e ele disse, isso está lá em Mateus 21, versículo 43, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus seria tirado de Israel e seria dado a uma outra nação. A uma outra nação. As nações estavam subjugadas ao espírito maligno, mas o Senhor está falando que vai tirar de Israel, porque Israel recebeu o benefício, o privilégio de ser uma nação sacerdotal, mas não aproveitou. Aí o Senhor falou que o reino será tirado. Vamos ver para quem que ele falou. No versículo 45, o anterior lá é 43, tá aqui ó, versículo 43, e no versículo 45 a gente vê com quem que Jesus estava falando: os príncipes dos sacerdotes, entendeu? Os levitas e os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que falava deles. Aquela promessa que foi feita lá no Êxodo, aquela palavra que foi dada lá no Êxodo, que seria uma nação sacerdotal, que seria um povo sacerdotal, Jesus está falando: olha, isso será tirado de vocês, vai ser tirado de vocês. E eles entenderam que Jesus estava falando deles. O reino sacerdotal seria dado a outras pessoas, a um outro povo. De onde seria este povo que receberia
a função sacerdotal do reino de Deus. Em Lucas 13, 29, a gente encontra escrito o seguinte: virão do Oriente, virão do Ocidente, virão do Norte, virão do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino dos céus. Então virão gente de todo lugar, de toda a terra, para tomar posse do reino. E a chamada inicial tem uma lista lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Quando ele diz: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. No Atos 2, nós encontramos a descida do Espírito Santo e as pessoas ficavam falando: olha, esse povo aí, o que está acontecendo? Nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. Então o povo, os discípulos de Jesus, na descida do Espírito Santo, estavam no cenáculo e eles estavam falando lá dentro. O Espírito veio sobre eles em forma de fogo, de chamas de fogo, e veio, e eles começaram a falar em outras línguas. Só que cada pessoa das outras nações que estavam, nações do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, os ouviam falar na sua própria língua. O Espírito Santo naquela hora falou: estou chamando vocês, chamando vocês. Cada pessoa das nações, de todas as nações, estavam ali. Então esse é o povo que o Senhor daria a função sacerdotal. Vamos ver. O mesmo texto que foi aplicado a Israel, lá em Êxodo, agora é aplicado a este novo povo. Primeira carta de Pedro, versículo 2:9 diz: mas vocês são raça escolhida, sacerdote do rei. Isso aqui é na nova tradução da linguagem de hoje. O sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Deus, ao Altíssimo, que pertence ao Altíssimo. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Veja que lindo, que maravilhoso. Nós somos a raça escolhida. Hoje, o reino de Deus tem sacerdote na terra, um reino sacerdotal na terra. Somos nós, aleluia, o reino sacerdotal. O aspecto sacerdotal do reino de Deus não está mais limitado a um território. Quando o Naamã, ele queria adorar a Deus, ele saía da sua terra e ele ia até a terra de Israel. E ele até pediu um pouco da terra de Israel para levar, porque o reino estava limitado a um território. Em Israel, hoje, este reino sacerdotal está espalhado entre os povos da terra, e eu sou um deles, e você também. E nós estamos fazendo frente aos usurpadores do reino, né? Que Paulo falou: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os usurpadores, os dominadores deste mundo. Então, hoje está espalhado. Nós somos chamados sacerdotes do rei, somos chamados sacerdotes do rei. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar a respeito disso, porque muitas vezes as pessoas chamam de sacerdote apenas o pai de família, chama de sacerdote apenas o pastor da igreja. Não, irmão, isso está errado. Isso daí é Satanás que está colocando isso na cabeça das pessoas. Porque quando a pessoa fala que sacerdote é o pastor da igreja, ela vai dizer que ela não tem função sacerdotal no reino. Se alguém precisa de uma intercessão, é o pastor que tem que interceder, porque a intercessão é um papel do sacerdote. Representar Deus perante as pessoas é o pastor, porque é o pastor que é o sacerdote. Isso é uma coisa diabólica que o diabo colocou na cabeça das pessoas, quando coloca: o marido é o sacerdote do lar. Não, está errado. O marido, a mulher, os filhos, todos são sacerdotes. O marido, ele tem apenas a liderança dessa turma sacerdotal. Ele apenas tem a liderança da turma sacerdotal, mas ele é tão sacerdote quanto a sua esposa. Ele é tão sacerdote quanto os seus filhos. Não fale que o marido é o sacerdote. O marido é o líder dos sacerdotes na minha casa. A mulher pode falar isso: marido, você é o líder da nossa turma sacerdotal.
mas todos nós somos sacerdotes. Então isso é apenas um apêndice aqui, estou abrindo aqui um parêntese para explicar isso, porque nós somos um reino sacerdotal, um reino aonde Deus é representado perante as pessoas, e aonde as pessoas podem vir a nós para buscar a Deus, porque nós somos sacerdotes, todos nós. Não é o pastor, não é o pai de família, mas todos os crentes em Jesus são chamados para ser sacerdotes. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que as pessoas afirmam que não são bíblicas. Parece até bonito, mas não é bíblico chamar só o marido de sacerdote da casa, do lar. Não, o marido, ele é um dos sacerdotes. Hoje, todos são sacerdotes. Nós somos uma nação sacerdotal. Todos os membros da nação são sacerdotes. Então, temos que tomar cuidado, porque Satanás usa meia-verdade para aplicar algo no nosso coração e a gente acaba falando algo como se fosse verdade. Não é, é meia-verdade. Nós somos nação escolhida. E o que é nação? Nação significa uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Vamos pegar isso aqui, vamos colocar a nação brasileira, né, como exemplo. O Brasil é o país, né? O território, a extensão territorial é o país. O povo que mora nessa extensão territorial é a nação. Então, nós somos nação brasileira. Eu nasci no Brasil, então faço parte da nação brasileira. Então, a nação brasileira significa a união entre o mesmo povo, o povo brasileiro, com um sentimento de pertencimento. Vamos supor, nós temos gente que está lá na Ucrânia, e todos os brasileiros que estão na Ucrânia, eles estão todos juntos. Eles se uniram todos para poder vir para o país, que é o Brasil, né? Porque eles pertencem à nação. Quando você está num país estranho, você vê uma bandeira do seu país, você se sente em casa. Opa, ali tem brasileiro. Então ali tem alguém que é o mesmo povo, que compartilha, né, do mesmo conjunto de cultura, de práticas sociais. Então nação é isso, nação brasileira. Quando você pensa na nação, é um sentimento de pertencimento, né, e de união. Por mais que a gente tenha problema um com o outro, se alguém se levantar contra o Brasil, a gente vai se unir, né, porque nós somos um povo, um único povo. Agora vamos ver espiritualmente. Mesmo sendo de países diferentes, quando nós nascemos no reino, compartilhamos dos mesmos sentimentos de Cristo. Vamos lá então, vamos trazer isso aqui para a nossa definição de nação. Nós nascemos no reino, então nós temos os mesmos sentimentos, o mesmo povo, com sentimento de pertencimento a essas pessoas que são do reino, e de união com a pessoa que é do reino. A gente compartilha um conjunto mais ou menos definido de cultura do reino de Deus, práticas sociais do reino, idioma do reino e outras coisas do reino, que a gente vai ver no estudo um pouquinho à frente. Nós vamos ver a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? Né? A gente encontra a cultura da cultura do ser humano. Vamos pegar como exemplo hoje aqui. O Senhor falou assim, Jesus falou assim: no meio da gente, das pessoas, dos gentios, no meio dos seres humanos, o maior sempre domina o menor. Mas ele disse: entre vós, né, entre vós que são nação santa, povo escolhido, não será assim. Por quê? Porque aquele que quer ser o maior vai ser o servidor de todo mundo, vai ser aquele que sai servindo geral. Esse é o maior. Então, o reino de Deus, ele é invertido. Ele é invertido com relação às culturas das nações, né? A gente vê, Jesus falou, se a pessoa olha, ele adultera com uma pessoa, ele vai às vias de fato. Mas Jesus falou, se uma pessoa olhar com intenção impura, ele já cometeu o adultério. Se olhar com intenção impura, essa é a cultura do reino. Entendeu? Esse é o reino.
A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, porque Jesus, tudo isso aqui Jesus falou assim, do reino de Deus. Desse é o reino de Deus. Isso a gente vai ver à frente. A cultura do reino. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou cidadão do reino. Tem coisas que não tem nada a ver para as pessoas que são naturais, mas para mim tem, porque eu sou cidadão do reino. Entendeu? Porque somos culturas diferentes. Apesar de nós estarmos no mesmo lugar, mas nós pertencemos a um outro povo, a uma nação santa, a um povo sacerdote real. A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso aí. Quais serão as características deste novo cidadão do reino de Deus, que estão espalhados nos mais diversos países e territórios? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Amém? Então, a nossa oração é que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um e que possa estar trazendo o ensinamento para cada um dos irmãos. Nós oramos e pedimos, Pai, no nome de Jesus, abençoe teu povo que nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, está, Senhor, assistindo esse vídeo. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando e trazendo o entendimento da sua verdade, o entendimento da sua palavra. Abençoa, meu Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Na semana que vem, terça-feira, nós estaremos com o vídeo 3 do estudo, da série de estudo O Reino de Deus Hoje. Deus abençoe.